mais dos dois, não é? Do Alan e do Dove, que são os dois assim mais didáticos. São pessoas que falavam com muita gente, tentando explicar e tal. Então fazia todo o sentido fazer isso de uma maneira mais ampla, não é? Era um sentido de missão e que eu também comprei a ideia, não é? Naquele início era de divulgar Bitcoin para todo mundo, fazer o que eles tinham feito comigo, não é? Das Por exemplo. surpresas que o Bitcoin me trouxe, já aquele almoço que a gente teve com o Bernardo, tipo, depois da gente se encontrar na palestra do Sailor, assim, é sempre um prazer conversar com você, sempre aprendo muito. É engraçado, porque assim, eu acho que todo mundo te conhece muito, mas ao mesmo tempo eu não sei se a gente, pelo menos eu não conheço a sua história, a sua Sim, sim, trajetória, sim. sabe? Esse lado mais a Sim, pessoa sim. Becas e não o Sim, sim. Becas bitcoinheiro dando Sim, sim. opiniões do que está acontecendo. Sim. Então eu queria começar pedindo para você se apresentar, assim, tipo, todo mundo sabe quem é o Becas, mas qual é a trajetória do Becas? O que que você É, estudou? O que, é. sabe, o que te trouxe para o Brasil? Assim, conta um pouco mais de você para o Tá pessoal te bom. conhecer um pouco mais. Não, o prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Acho muito bacana. Até vocês têm aqui uma série, não é? Muito, muito bem bolada, com pessoal interessante. Parabéns. Ehm, Bem, é o seguinte, eu sou uma pessoa que teve muito início, sempre tive duas características ao longo de todo o meu percurso, que é, sempre fui muito empreendedor e sempre gostei de informática. Já na escola, no colegial, eu segui um ramo que tinha programação na própria escola, né? Era uma das opções lá em Portugal. Fazíamos já trabalhos até com um grau de sofisticação assim interessante, por exemplo, no 11º ano, aqui seria acho que o segundo do ensino médio, uma coisa assim, o penúltimo da Uhum. escolaridade. Fizemos um jogo de campo minado, 3D, uma coisa assim. Isto no fim dos anos 80, né? Estamos a falar. Mas já dava para fazer coisas bacanas. Depois fiz engenharia informática, como não poderia deixar de ser, né? E fui trabalhar numa empresa que era uma das empresas emergentes de TI em Portugal, hoje é maior, mas estava começando na altura. E sei lá, passado 1 ano e meio já criei a minha primeira empresa, então já comecei na via empreendedora. Passado alguns anos, eu fiz o MBA, né? Então adicionei um pouco mais de competências de gestão às de programação, estruturação e análise, né? Programar mesmo, enfim, eu gosto, mas já há muitos anos que programo pouco, muito pouco, há alguns anos até zero de programação, né? Mas ainda continuo gostando, de vez em quando ainda faço alguma coisa só para não esquecer. E então eu tive um percurso de... Eu criei várias empresas ao longo da vida. Fui... algumas deram certo, umas deram errado. Fui aprendendo bastante nesse percurso, não é? A pessoa apanha muito. Apanha muito em Portugal, apanha ainda mais aqui no Brasil. Costuma-se dizer que o Brasil não é para amadores. E de facto, ser empreendedor no Brasil é 10 vezes mais difícil, o que por um lado significa que quem consegue está preparado, né, de uma forma que se vê pouco lá fora, ou seja, o empreendedor brasileiro, apesar de tudo, apesar de tudo e talvez por causa das dificuldades, né, tem competências muito boas, e, por exemplo, para a expansão internacional é muito interessante, para a inovação. Eu vim aqui no meu lado mais, por várias razões, mas no lado mais empreendedor foi para buscar mercados maiores, mais abertos. Se na Europa fica um pouco com uma sensação em muitas áreas, né? Eu trabalhei em áreas um pouco diferentes, muito mais associado a telecom, call centers, naquela fase inicial. Mas fica um pouco a ideia que está tudo inventado. Sabe o que é? Você vai querer começar uma empresa e já há 10 empresas fazendo o mesmo, a margem super apertada, é muito complicado. Aqui não. Aqui há uma sensação do mercado grande em que há muita coisa para fazer. Então eu vim para cá já há bastante tempo, e, óbvio, vou muito a Portugal, não é? Estou ali um pouco entre os dois países, mas vim procurar um pouco mercados mais abertos e de maior dimensão. Outro problema na Europa
é que a União Europeia é muito no papel, né? Na prática é muito difícil uma empresa vender para todos os países da União Europeia ao mesmo tempo. E não é só por causa da língua, é mesmo questões de regulação e tal. Não é um mercado único como se pode pensar, não é como os Estados Unidos e certamente não é como o Brasil, que é completamente integrado. Uma empresa de São Paulo vende no Rio de Janeiro com a maior facilidade, não é? Lá não. Então, mercados pequenos, saturados, versus mercado muito grande e por explorar, foi um pouco essa a ideia. Deu certo, óbvio, tomei vários tombos, mas no geral as coisas correram mais ou menos bem, então eu estou aqui firme e forte, né? Você tá aqui há quanto tempo já? Estou aqui já há mais de 15 anos. Ou seja, então você veio para cá antes de conhecer o Bitcoin. Sim. Então você conhece os seus amigos os bitcoinheiros antes de conhecer os bitcoins e eles que apresentam? Como é esse começo de, sei lá, Sim, conheci antes. E quem me apresentou foi o Alan, né? Para variar. Né? Infelizmente, como acho que toda a gente, né? Eu não ouvi devidamente. À primeira, só dando aqui um passo atrás, na parte de Bitcoin foi assim. Eu ouvi falar pela primeira vez cedo, não através do Alan, portanto, de uma forma nada estruturada, apenas ouvi a palavra e duas ou três coisas associadas a isso. Lá para 2011, super cedo. Mas naquela fase, era uma altura em que havia aquele Farmville, o pessoal comprava Farmville, eu nunca comprei, né, mas os Farmville dólares, nem lembro qual era a unidade, não sei o quê, e eu achei que aquilo era tipo o Farmville Money, né? Nessa altura era mais um, só que era multijogos e tal. Não liguei nada, zero. Passou completamente desapercebido. Depois, em 2015, o Alan falou comigo aí de uma forma mais estruturada, mas mesmo assim eu à primeira não captei. Ele plantou uma sementinha, eu tenho que agradecer, né? Eu acho que foi ele que me trouxe e que abriu um pouco os conceitos associados a Bitcoin, que batem muito certo com a minha visão de vida, que eu sou um liberal clássico, no sentido não, obviamente, anglo-saxónico do termo, né? No sentido de livre mercado, liberdade pessoal, do Locke, do Adam Smith, do John Stuart Mill, todo esse pessoal. Então, que achava muito bem o conceito, só que demorou a interiorizar e demorou uns anos, né? Mas acho que é normal, eu não acredito. Há poucas pessoas que foi assim, tipo, à primeira e mergulharam logo, né? Mas quem plantou a sementinha foi o Alan, e o Alan depois, numa segunda conversa, voltou a falar, e eu aí já interiorizei, e sei lá, foi lá para 2017, comecei a entender melhor, e depois um grupo de amigos mais dele, e eu era um deles, se juntou para fazer o Bitcoinheiro. Já não me lembro se começámos no fim de 17 ou em 18, já não lembro, não sou bom para datas, mas foi por aí. E qual era o pensamento inicial, assim, no sentido, sei lá, nessa época já era normal ter lives, assim, imagino que você já estava empreendendo, trabalhando, sei lá. É uma coisa meio fora da caixinha, resolveu começar a fazer lives com um cara fantasiado de um urso e começar a falar de Bitcoin toda quarta-feira. Como foi essa sensação no começo? Era tudo mato? Sabe? Conta um pouco mais desse Sim, começo. não, é curioso, porque eu nunca na vida me teria imaginado a fazer isso. Eu não me imagino minimamente como um cara que tem um canal, uma coisa assim, não me imaginava. Live ainda menos, quer dizer, aquilo foi assim uma coisa meio, acho que espontânea. Havia uma vontade, óbvio, provavelmente, sei lá, o Alan, o Dove já tinham um pouco mais a noção do que é que queriam, né? Eu nada, zero, mas eu acho que foi um pouco uma ideia de, por exemplo, sei lá, falando mais dos dois, não é? Do Alan e do Dove, que são os dois assim mais didáticos, e talvez mais do Alan nesse aspecto. São pessoas que falavam com muita gente tentando explicar e tal, então fazia todo o sentido ter um ganho de escala, ou seja, fazer isso de uma maneira mais ampla, né? Então era um sentido de missão, e que eu também comprei a ideia, né?
naquele início, era um sentido de missão. Era de divulgar Bitcoin para todo mundo, fazer o que eles tinham feito comigo, né? Para o resto das pessoas. E também, portanto, um lado, uma missão de divulgação, de algo super interessante, mas que as pessoas não conhecem, né? O Alan faz isso todos os dias da vida dele, né? E com também, por exemplo, o meu lado tecnológico aí veio um pouco ao de cima, e estar sempre ali na linha da frente das novas tecnologias que apareciam gravitando à volta de Bitcoin, né? Sei lá, wallets, outro tipo de soluções, e até às vezes coisas mesmo, os bips e tudo, de estar ali em cima, tentando testar, ver como é que não é, também era uma coisa que nós curtíamos, né? Sem dúvida também tem um fator assim, pô, se eu estiver olhando com uma lupa isso aqui, eu sou a primeira pessoa que vê se tiver alguma coisa que me preocupa, no sentido cuidar do investimento, né? Não, mas eu por acaso aí acho que não. Era mais. Eu não lembro de nenhum dos quatro ter sentido esse tipo de receio e de ir atrás disso. Nós confiamos bastante no Bitcoin Core, no consenso que é necessário para fazer qualquer alteração, código aberto, milhões de pessoas já olharam para ele, milhões, óbvio, figurado, não é? Não era tanto essa preocupação, é mesmo curiosidade. Vários de nós temos curiosidade de conhecer coisas novas, de estar sempre ali por dentro do que é que vai aparecendo, e o canal meio que nos quase que força a manter atualizados. Hoje em dia é mais o Dove ao fim destes anos, mas de início era isso muito, né? Portanto, o sentido de missão de divulgação e a curiosidade, vontade de aprender, de estar ali na linha da frente de tudo o que vai surgindo. Não, perfeito. Eu falei isso porque quando eu comecei a estudar o Bitcoin, eu já estava investido, mas eu investi muito no FOMO no começo, lá em 2020, Sim. bull market, então eu depois pensei, puta, eu preciso estudar mais isso. Porque, assim, tem aquela história de diversificação, que você tem galinhas colocando ovos em vários ninhos, ou todos os ovos estão na mesma cesta, então melhor você proteger essa cesta com uma metralhadora. Tipo, parafraseando algum investidor que eu não lembro quem é do mercado tradicional. Então eu pensava, bom, eu tenho esse senso de missão no começo do Explica Bitcoin, mas eu ainda não tinha conhecimento amplo e aprofundado, sabe? Acho que eu nem Sim. saberia te explicar o que era o Bitcoin Core, eu só pensei, pô, então deixa eu estudar isso o máximo possível para também se começar a ter alguma coisa que cheira ruim, uma fumaça assim, eu vou Sim. ver no começo e não no final, assim. Não, eu entendo isso, mas connosco não foi o caso. Talvez, eu não posso falar por todos, né? Mas talvez uma das razões é que, repare, todos nós conhecíamos há mais de 2, 3 anos. É diferente. Perfeito. É como você fazer o Explica Bitcoin não em 2020, mas em 2023, não é? Sim. É diferente. Eu, pessoalmente, aí falando de mim, desde o início essa nunca foi uma preocupação. Houve duas preocupações que eu nunca tive. E aí, não sei como é que é com os outros, né? Não sei se é igual, né? Nunca tive preocupação de risco e nunca tive de risco / de achar que tinha que diversificar. Nunca tive isso. De início fiz alguns trades com shitcoins e tal, mas não para diversificação, porque era Bitcoin, era buy and hold, e as outras era para comprar num dia e vender no dia seguinte um pouco mais, né? Que foi, obviamente, foi mais neira, mas o objetivo era puramente especulativo. Nunca fiz essa mistura entre os dois. E em segundo lugar, o meu móvel nunca foi preço, por causa do FOMO, né? Nunca foi preço. Até posso falar um pouquinho sobre isso. A razão principal de entrada, e se calhar foi por isso que ressoaram as palavras do Alan uns anos antes, a razão principal de entrada foi, apesar de tudo, portanto, eu sou liberal clássico e sou minarquista, o que é mais ou menos uma associação quase entre os dois. A associação não é 100%, mas é quase 100%, né? Normalmente o liberal clássico é minarquista, ou seja, não é um libertário no sentido de Estado zero, mas é defensor de um Estado mínimo, né? Apesar disso, eu tinha uma certa confiança quando morava em Portugal que o Estado
não vai sacanear você, né? O Estado, quando eu digo Estado, não é o governo, é a organização inteira, né? A estrutura jurídica, executiva, tudo, né? A legislativa, todo o conjunto. E quando eu vim para cá, numa das empresas, eu tomei um susto. Eu vi uma situação que não chegou a acontecer, não é? Mas que era a possibilidade de descaracterização da personalidade jurídica. Não sei se você sabe o que é descaracterização de... Descaracterização não, sei que é uma pessoa jurídica, mas... Pronto. Quando você cria uma empresa no capitalismo, né, a base do capitalismo desde antes até dos Estados modernos é que o seu risco aquilo que você investiu na empresa, né? Hoje em dia é o capital social. Esse é o seu risco. E aí você está disposto a perder tudo o que investiu. É um risco que está controlado dentro desse valor, né? E por isso é que os empresários arriscam. A principal, só às vezes diz, não sei o quê, o trabalhador versus o empresário. O único que está ali com risco de perder, o trabalhador pode perder deixar de ganhar o salário, mas o empresário pode perder mesmo, né? Esse risco, se for controlado, a pessoa arrisca mais. Se ele for descontrolado, a pessoa arrisca menos, né? Então, a descaracterização de personalidade jurídica é quando um credor, não contente com todos os ativos somados na empresa, vai atrás dos bens do sócio. Ou seja, de repente, você tem um capital social, sei lá, imagine, de 10 mil reais. Os credores, voluntariamente, ninguém os obrigou, deram a você créditos, porque confiavam no negócio, no que for, sem aval pessoal, deram créditos de 20 mil reais. O negócio corre mal, não consegue pagar. E eles dizem, não, eu agora vou bloquear as suas contas de pessoa física. Vou descaracterizar a personalidade jurídica, considerar que a dívida foi feita de má fé. Há um juiz que dá aval a isso e eles vão atrás dos seus bens. Ou seja, você passou a ter não uma responsabilidade limitada, que é o próprio nome da empresa, né? Aquele final limitada quer dizer isso, para uma responsabilidade ilimitada, em que você não perde só tudo o que colocou na empresa, mas ainda perde tudo o que não colocou na empresa. É um absurdo total. Essa figura existe na maior parte dos países, mas só é usada em casos de comprovada fraude, que é raríssimo. Você, de fato, ao contrair a dívida, enganou de várias formas e de uma forma comprovadamente fraudulenta. E de má fé também, né? De má fé, o seu credor. Nunca acontece eu tinha previsto 100 de vendas e tive 80. Correu mal o ano, foi um pouco pior. Isso não é fraude, não é má fé. E aqui, por acaso, desde essa época mudou um pouco, tá? Hoje em dia, algumas coisas mudaram. Mudaram as leis trabalhistas, são mais razoáveis e mudou, ou menos abusivas, e mudou também essa regra, está um pouco mais apertada. Mas naquela época, cara, a mim não foi assim há tanto tempo, era super fácil de fazer descaracterização, coisa que em Portugal é impossível, quase impossível. Tem que ser o cara mesmo um picareta de primeira linha, né? E eu tive o risco disso acontecer numa das minhas empresas, né, da descaracterização de personalidade jurídica. Não chegou a acontecer, mas isso deu-me um susto necessário para deixar de acreditar naquela estrutura. Que eu sempre tive tal grau de desconfiança saudável como bom liberal, mas de um grau saudável de desconfiança passei para uma desconfiança total, que não me tinha acontecido na vida lá em Portugal. E então foi isso que me levou. Foi um ativo fora da alçada do confisco. Tá? Esse foi o meu móvel. Cada pessoa tem o seu. Então, eu sempre brincava, e disse isso em várias ocasiões, até no canal e noutros lugares, eu sempre brincava e essa filosofia se mantém. Se o valor em Bitcoin que eu comprasse, passado 20, 30, 40 anos, comprasse o mesmo número de pacotes de arroz, por mim tudo bem. Tudo bem. Eu não comprei para comprar
para que o mesmo número investido, eu comprei para não destruir património e para ele não ser confiscado. Não comprei para ele se multiplicar. Óbvio que é bem-vindo, não sou maluco, não é? É bem-vindo, fico todo contente, mas não é um móvel, e se isso não acontecesse, so what? Não havia problema nenhum. A característica de inconfiscabilidade sozinha é interessante para o ativo e de não desvalorização. A valorização é um plus, é ótimo, é bem-vindo, mas nunca foi meu móvel, nunca foi desde o início até hoje. Eu lembro que você já me contou isso, então é até engraçado que, assim, muito do que eu vou trazer na pauta hoje é sobre quase o oposto disso, que é muito a institucionalização do Bitcoin, sabe? Mercado Sim. tradicional abraçando, ETFs, é tudo, quase tudo Bitcoin sem a custódia. É. Mas primeiro eu queria te perguntar, assim, de uma maneira mais geral. Tem aquela visão de que os Faria Limers rejeitam o Bitcoin, né? Aquele texto do Croesus, Sim. que é The UP Elite Rejects Bitcoin. Como você vê isso? Qual a razão que você imagina? Porque, assim, se você olhar só em linha de crescimento, valorização, você imagina que qualquer gestor, qualquer pessoa que aloca fundos, quer um ativo que valoriza mais e não que valoriza menos, assim. E se você olhar qualquer janela temporal, o Bitcoin é o melhor ativo do ano, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Ele melhora portfólios, diminui por ser descorrelacionado, todas essas coisas. E mesmo assim, o Bitcoin, assim, continua sendo rejeitado pela maioria do mercado tradicional. Sim. Como você vê isso? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que há uma pequena parte que não é assim, mas de fato há uma parte grande que é majoritária que é assim, né? Há uma pequena parte que já acordou, eu conheço alguns, eu sou o semi-Faria Lima, né? Inclusive tive muitos anos, a empresa era na Faria Lima, né? Portanto, geograficamente pelo menos, mas nunca estive no setor de fundos e tal. Eu acho que mistura várias razões, tá? Uma razão importante é que se você é um gestor de portfólio, não é bom ter um ativo único super fácil de comprar diretamente. Porque para que é que você é preciso, então? Não é? Eu lembro-me uma vez, uma conversa com um banco, em que estava dizendo assim, pô, mas dentro de Fiat, não é? CDB tem risco zero em moeda Fiat e tem performado melhor do que a bolsa, do que imobiliário, do que tudo isso. E os caras disseram, mas para comprar CDB você não precisa de mim. A mesma coisa se aplica a Bitcoin. Para comprar Bitcoin você não precisa de mim. Mesmo esquecendo a questão de autocustódia, de alguma complexidade associada a isso, o cara vai ao Nubank e compra, né? Então, tem um tema aí que não é irrelevante, que é se você tiver um ativo super forte, mesmo que não seja o único da carteira, mas forte, dominante, a render bem, a mostrar que está rendendo mais do que o resto da carteira, de repente pode surgir a pergunta para o cliente: porquê que eu preciso deste gestor? Entende essa parte? Não é irrelevante. Não é irrelevante. Portanto, o cara, ao apostar cada vez mais em Bitcoin, está um pouco a matar o trabalho dele. Não é? Inclusive, se passar algum tempo, se o Bitcoin está sempre a performar melhor, o cara vai tender, para o cliente não reclamar, a aumentar a posição, não é? Então, às tantas aquilo vai ficar esquisito. Isso é um lado. O outro lado, eu acho que é... Eu estou falando, óbvio, há muita gente que não é assim, né? E tem gente de muito valor lá, que faz um trabalho bom. Mas há outro lado que é o orgulho. Que é, se você trabalha... Uma coisa é, sei lá, você trabalha em marketing numa empresa de varejo. E você demorou para entender Bitcoin. Who cares, não é? Não tem problema. Você é pago para estar atento a tudo o que surge de ativos no mercado em geral.
é pago para ver o que é que funciona melhor. Você demora anos e anos a descobrir um ativo que durante esses anos e anos bateu tudo o que você tem lá dentro do seu portfólio. E que você sempre ouvia dizer e ignorava. Você ouvia falar... Não, você tem uma obrigação, é pior que isso. Você não é o cara do marketing no varejo. Você é o cara que gerencia ativos e que tem a obrigação de buscar os melhores para o seu cliente. Você anos e anos ignora aquele que foi o melhor ativo em valorização fiat. De repente, você aceitar que errou, que talvez até não tenha tido o devido dever fiduciário em relação ao seu cliente, por ter ignorado aquele que foi o melhor ativo. Cara, cai mal. Então tem um lado aí do orgulho que atrasa a adoção. Portanto, tem o lado prático, que se ele for dominante, torna o seu papel irrelevante, e depois tem um lado mais emocional. Mas não é só emocional, porque vai soar mal de fato para o cliente, você tratar. É melhor a pessoa ser humilde e admitir que errou, mas eu entendo que há ali um preço a pagar. E às vezes dizer mal, tentar achar cabelo em ovo e ir justificando porque é que não o fez, é um caminho mais seguro até, não é? Portanto, não é só emocional, é emocional e também pode ter uma implicação prática na relação com os clientes. Então, eu acho que esses são assim os dois fatores principais. Há um terceiro que se aplica a qualquer pessoa, que é não entender. Há muita gente que, inclusive, pessoal que começou a comprar Bitcoin antes de nós. Quer dizer, que até hoje não entendem. Né? Eu conheço várias pessoas que compraram cedo, mantiveram e até hoje não entendem. Né? Mas pode continuar, que depois o resto acho que se aplica às próximas perguntas. Não, perfeito. E tá mudando, né, no fundo, porque a gente tá gravando agora na semana, eu acho que ainda demora 2 semanas para esse podcast sair, mas a gente tá gravando bem na semana que a primeira empresa listada na Bolsa do Brasil anunciou a Melius anunciou que ia comprar 10% do balanço em Bitcoin, acho que era 20 ou 40, 20 milhões de reais. 4 milhões de dólares. E a ação respondeu subindo 24, 25% no primeiro dia. Tinha caído para caramba. Sim, mas... Era uma ação esmagada. Mas sim, foi uma boa reação do mercado, né? Mas é um caso especial, né? Não é uma MicroStrategy, eu não quero falar muito de empresas muito específicas, né? Mas não é uma MicroStrategy, é uma empresa que já teve, falando só de informação pública não subjetiva, é uma empresa que no pico estava, digamos, eu não lembro agora, mas caiu 90 e tal %, uma coisa assim, né? Teve ali um pico há uns anos atrás. Portanto, era uma ação ao contrário. Bem, se bem que na bolha, fazendo só aqui uma pequena correção a mim próprio, na bolha, a MicroStrategy sim tinha tido um pico alto. Por acaso até estava a esquecer disso. Mas digamos, a valorização da ação pré-Bitcoin da MicroStrategy era muito mais parruda, né, do que da Melius. Mas achei interessante, sim, e com o pessoal... eles foram pegar pessoal de mercado, né? Mas acho que é um canário na mina que pode significar um começo de uma tendência maior de Bitcoin ou é um fato isolado, assim? Não, é uma empresa que tinha algum caixa, estava ali um pouco andando de lado, era um bom primeiro candidato, mas como teve uma boa reação de mercado, pode sim, porque não? Pode ser o canário da mina e agora vai começar a espalhar, eu acho que sim. E já agora, nós estamos falando hoje e saiu o Executive Order do Trump, né? Também uma mudança aí considerável aí ao nível de governo. Portanto, nós temos empresas no Brasil começando a investir, os Estados Unidos já tinha na MicroStrategy, com grande sucesso, agora Brasil e o Estado americano, que é uma mudança significativa. Você citou o governo Trump que, assim, parece estar abraçando o Bitcoin. Antes disso também, BlackRock, Fidelity, Bitwise, várias empresas conseguiram lançar ETF, etc. Sim.
E aí, muita gente está falando que o Bitcoin está sendo capturado pelo mercado tradicional. Como você responde a essas pessoas? O que você Sim. concorda com essa visão? Não, mas aí é interessante, porque assim, mesmo dentro dos bitcoinheiros há as duas visões, né? Digo dos do canal, né? Eu sempre fui, desde o início, se você vir os primeiros episódios do canal com o pessoal do mercado, eu sempre fui a favor da adoção do mercado. Eu acho que o fato de eu querer ter autocustódia, independência, descentralização e estar ali um pouco apartado, é algo que pode conviver perfeitamente com empresas e Estados quererem também estar dentro de Bitcoin. Eu não acho que sejam incompatíveis. Eu acho que vai haver sempre uma parte do mercado que vai estar sem custódia, e aí acontece aquilo que me poderia ter acontecido no passado, ou seja, numa canetada, numa ação qualquer, você pode ter o seu património de Bitcoin confiscado, né? É perfeitamente penhorado, né? Ou confiscado mesmo. Quer dizer, é super fácil. Já aconteceu, eu penso que já aconteceu aí com uma corretora qualquer. Portanto, quer seja ETF, quer seja corretora, se houver uma ordem judicial, eles param, bloqueiam, não é, o seu património. Mas vai haver uma parte das pessoas que vai preferir isso e do que ter a responsabilidade da autocustódia. Acho isso normal. E vai haver uma parte que vai ter fora, né? Eu não vejo como incompatíveis, e não só não vejo como incompatíveis, como vejo como saudável. Então nós estamos dizendo, os mais hardcore, né? Nós estamos dizendo que vai haver hiperbitcoinização. Como é que há hiperbitcoinização se empresas e Estados não entrarem? Só com as pessoas físicas? É muito difícil, não é? A hiperbitcoinização é quando Bitcoin passar a ser não só a reserva de valor, mas a moeda dominante. Né? E para esse passo ser dado, eu acho que é importante que haja uma adoção nas empresas e nos Estados. Né? E é um passo que todos nós queremos, porque hoje em dia, algumas das dificuldades que existem de privacidade, e de um certo grau de segurança contra confisco e por aí fora, algumas das dificuldades que existem é nas rampas de on e off para Bitcoin, não é dentro de Bitcoin. Não há dificuldade nenhuma você mandar Bitcoin de A para B. Há algumas agora, em algumas corretoras e tal, mas é muito ligeiro. A dificuldade é quando você troca Bitcoin para real, real para Bitcoin e para dólar a mesma coisa, né? E isso só vai piorar, né? Quando você puder comprar o seu laptop com Bitcoin diretamente, vai ser muito melhor, né? E aí sim estaremos no caminho da hiperbitcoinização. O Saylor, por exemplo, previu que Bitcoin iria engolir qualquer coisa como 50 e tal por cento dos ativos do mundo. E ele fez um cálculo lá, dava, já me lembro, tipo 400, 500 trilhões de dólares, o que dava uns 23 milhões de dólares de hoje, na época seria mais, né? 23 milhões de dólares de hoje por Bitcoin. Né? Se nós queremos chegar nesse tipo de mundo, em que novamente para mim interessa mais do que a questão de quanto é que ele está valendo, o fato de poder transacionar livremente e tudo isso, vai ter que ser com as empresas, no mínimo. Os Estados aí depende da sua visão, se é mais libertário ou menos, mas de uma forma ou de outra eles também têm que entrar, né? Então eu não vejo isso como problemático. Óbvio que não é risk-free. Há aí algumas questões, porque embora não tenha sido para já o caminho, mas os Estados podem tentar, de uma certa forma, forçar, e os Estados têm muito poder de pressão, né? Inclusive, se necessário, até de violência, né? Podem prender você e tal. Podem começar a tentar forçar, não, você só pode ter sem autocustódia, né? Mas essa guerra não começou, e eu acho que é uma guerra muito difícil, porque há ferramentas
para ofuscar e tal. Vai ser, mesmo se houver, vai ser difícil de ganharem. Mas para já pode nem haver. Por exemplo, este governo não parece minimamente encaminhado, o governo americano, não parece minimamente encaminhado nessa direção. Então, eu, pessoalmente, quer empresas, quer Estados, vejo como positivo. E só complementando, e gostei muito ao contrário de muita gente, da Executive Order, porque, ao contrário do que tinha sido meio que intuído naqueles posts que o Trump tinha feito uns dias antes, ele colocou como reserva estratégica apenas Bitcoin. E algumas pessoas não viram assim. Ele distingue dois termos, né? Reserva estratégica e Digital Assets Pile. Né? A reserva estratégica é só Bitcoin. E é o único que o governo americano pode não só confiscar e acrescentar lá, mas comprar. Só que tem que ser uma compra, não sei se viu, né? Budget Sim, neutral. Mas o que também, assim, budget neutral. Pode ser vender ouro, por exemplo. Pode ser vender o ouro, todos os cortes do Dodge. Dodge não está cortando bilhões e bilhões e bilhões por dia. Sim, Todos sim. esses cortes podem ser Qualquer redirecionados. ativo do Estado que o Estado queira deixar de ter. Sim. Qualquer ativo. Imagina, tem um terreno, o Estado americano É o maior dono de terras federais. Tem um conjunto de ativos brutal. Imagina, quer vender um terreno qualquer, que não é uma reserva, eles também têm reservas, tem coisas que não dá para vender. Mas quer vender um terreno qualquer, isso é budget neutral. Ele vende o terreno por Bitcoin, adiciona a reserva estratégica. Então, a única que faz parte da reserva estratégica é Bitcoin, a única que pode comprar é Bitcoin. As outras, aquele conjunto de não me lembro quantas shitcoins, é tudo Digital Assets Pile, que é, se confiscar, nós podemos guardar. Só isso. Então, eu gostei de 2 pontos. Gostei da distinção, que havia o risco de não ser feita lá atrás, e gostei da possibilidade de aquisição. Sim. Que mesmo sendo budget neutral, é gigante. Sim, eu concordo com você totalmente. Para mim, esse anúncio foi extremamente bullish e eu acho que, assim, é que as pessoas não leem as nuances do que está escrito lá e como está estruturado. Não falou que o Bitcoin, que os Estados Unidos vai comprar 500 mil Bitcoins de cara, portanto, decepção. Sabe, eu acho que diz muito mais sobre a preferência temporal das pessoas que estão reagindo à notícia do que do quão bullish essa notícia foi. Eu só queria te fazer uma pergunta, meio que um contraponto de coisas que você falou, que assim, muita gente vê esse cenário de que o Estado vai atacar o Bitcoin, e quanto mais eu penso nisso, menos eu acredito, porque assim, quando a gente fala que o Estado vai fazer qualquer coisa, a gente está antropomorfizando o Estado. Ou seja, a gente acha que a teoria dos jogos vai atuar somente nesse plano nação. E se você pensar, se a teoria dos jogos está atuando somente no plano nação, o Trump não falaria em campanha que ele talvez comprasse Bitcoin, porque isso já atiça o radar dos outros países. Ele fez isso porque ele pensa na teoria dos jogos do ponto dele, que quer ganhar a próxima eleição e está pensando no interesse dele pequeno de curto prazo. Eu gravei, sei lá, no final do ano passado, na época da SetsConf, com o Roger Huang também, que é um canadense que tem família, tem nacionalidade chinesa também. Vai lá sempre visitar, se eu não me engano. E ele comentou também que, por exemplo, a China nunca de fato baniu o Bitcoin, e mesmo quando a gente aqui no Ocidente acreditava que tinha banido, várias províncias locais continuavam minerando escondido. E assim, se mesmo a China, esses incentivos locais dos pequenos players, dos políticos, ainda protege o Bitcoin, para mim, assim, você precisa ser um país, sei lá, tão fechado e autoritário, talvez, que nem a Coreia do Norte, para isso ter uma chance de acontecer de um estado inteiro tentar atacar. Porque os políticos querem ganhar voto, e o Bitcoin está sendo muito adotado e dando muito voto, por isso que o Trump adotou, e os políticos querem ter Bitcoin também. Eles também querem ganhar um dinheiro, eles também gostam de number go up. Então, assim, cada vez mais me parece difícil esse cenário, sabe, um cenário apocalíptico de perseguição, porque eles não querem se auto-perseguir e não tem tanta unidade entre um grupo dominante que vá perseguir todo o resto. Pelo menos eu não consigo mais ver se nem na China tem. Sim. Não, mas atenção, eu talvez me tenha exprimido mal, eu não discordo disso. Eu até disse que neste governo claramente não parece ser esse o caminho. Era uma hipótese especulativa de no futuro haver algum governo que queira atacar. O facto de haver uma parte do mercado
sem autocustódia, torna esse ataque um pouco menos difícil. Mas eu concordo com você, os incentivos são contra um ataque, e não só os incentivos são contra um ataque, o fato de não haver uma unidade entre os vários países do mundo, pela própria teoria dos jogos, vai dizer assim, pô, sei lá, imagina, a Colômbia tenta banir Bitcoin, mas o Peru é pró-Bitcoin. Pô, a Colômbia está ferrada, quer dizer, vai todo mundo usar o Peru para entrada, para saída, para não sei o quê, e não vão conseguir, né? Portanto, teria que ser quase todos os países do mundo em simultâneo, de uma forma coordenada, e infligindo a si próprios uma perda, né? Por esse ataque. Agora, dito isso, eu concordo com tudo o que você disse, a probabilidade é baixa, a teoria dos jogos vai contra, teria que haver uma unidade mundial que nunca vai haver, pode haver quem fizesse por baixo do pano, ainda pior, mas quando eu falava em ataque, não era um ataque a Bitcoin, era um ataque à autocustódia, que é um pouco diferente, né? Em maior ou menor grau, vai sempre haver algum tipo de pressão contra a autocustódia, né? Um ataque coordenado, mundial, acho difícil. Mas em maior ou menor grau, as entidades vão sempre tentar empurrar para fora da autocustódia, precisamente para poderem tirar a parte que é mais agradável na minha perspectiva, que é a capacidade de ter um ativo inconfiscável, que isso para o governo não é interessante, né? É diferente do que ser contra Bitcoin. E você pode ter um governo totalmente pró e que quer que suba e que não sei o quê, mas quer que todo mundo tenha ETF, zona corretora, sabe? Mas, em geral, se você me dissesse qual é a probabilidade disso acontecer de uma forma coordenada e tal, é baixíssima. Tá? Não vejo aí. Acho que é um risco baixo. Até por isso é que eu acabei de dizer, eu sou a favor dos Estados terem Bitcoin, sou a favor das ETFs, nada contra. Se eu achasse que o risco era alto, seria contra isso, porque iria aumentar a superfície de ataque, não é? Mas eu acho que não. Não, perfeito e totalmente de acordo, assim. E, sei lá, respondendo também aquela primeira pergunta, se o Bitcoin está sendo capturado, eu acho que é o oposto, assim. Eu acho que o Bitcoin está capturando, tipo, o mercado tradicional que está sendo bitcoinizado. E como a gente vê isso? A gente vê isso com, assim, beleza, foi o maior lançamento de ETFs da história, de longe, mas a BlackRock não está propondo mudanças no código do Bitcoin. Exato. Então, eu acho que, assim, esse é um teste muito claro, é uma linha na areia muito clara. Assim, a BlackRock, o governo americano, tem alguém tentando mudar as regras do consenso do Bitcoin? Isso seria extremamente preocupante. Isso seria um ataque. Eu não sei se seria bem sucedido, eu realmente acredito que não. Mas isso seria um ataque. Sim. Eu não. Você vê esse cenário como plausível? Não vejo. Primeiro há uma questão de estruturação do próprio Bitcoin, que é quem manda no Bitcoin não é quem tem Bitcoin, ao contrário de algumas shitcoins, não é quem detém, é quem tem os nodes, nem sequer é quem minera. Quando foi aquela guerra do aumento do tamanho do bloco, quem venceu a guerra foram os donos dos nodes. Não foram os mineradores, muito menos os detentores de Bitcoin, né? Então, da forma como o consenso funciona, quem tem mais poder é quem está rodando os nós. O poder efetivo de uma BlackRock é perto de zero, né? A não ser que eles comecem a fazer uma série de nós para rodar e tal, mas mesmo assim, depois é fácil de distinguir, perceber que aquilo é um bloco que está meio que fora do consenso. Eu acho que, eu acho que eles não têm interesse. 2, se tivessem interesse, não conseguiriam. Seria completamente impossível. Seria muito fácil, inclusive num caso assim extremo, até podia haver um hard fork e a comunidade Bitcoin normal evolui para um lado e de repente a BlackRock fica sozinha com um Bitcoin Cash que vai valer 100 vezes, 1000 vezes menos e vão se ferrar, né? Não, acho esse risco isso não preocupa nada. Esse é zero. O risco do Estado tentar empurrar pessoas para fora da autocustódia não é zero, acho baixo, mas não é zero. Esse acho zero. Perfeito. E de acordo, concordo. Assim, a BlackRock também não quer matar a galinha de ovos de ouro dela, em poucas palavras. Imagina.
Uma coisa que eu fico pensando bastante também é, sei lá, a gente aqui ouve falar, por exemplo, da tal da SAB 121 que foi repelida para a SAB 122. E para quem não sabe em casa, isso significa que agora se tornou mais fácil para os bancos tradicionais americanos oferecerem serviços de compra e venda de Bitcoin, de custódia de Bitcoin. Custódia, assim, que estavam barrados. Qual você vê o tamanho disso, do impacto disso? Porque assim, aqui no Brasil, supostamente, os bancos poderiam fazer isso e eles não fazem porque a gente não tem demanda e não tem educação e não tem interesse. O Nubank faz, né? Mas, Mas, assim, se fosse realmente, tivesse tanta demanda, estaria no Bradesco, no Banco do Brasil, estaria no Itaú, sabe? Estaria acessível a todos muito sim, mais facilmente. sim, sim. Então, assim, o qual grande é realmente essa Eu mudança? acho que se ela ocorreu, é porque houve demanda dos bancos. Eu estou falando dos Estados Unidos, tá? Uhum, Então eu acho que sim, há alguma demanda, mas não é uma coisa gigante. Só que vai ser crescente, porque vocês vão ter cada vez mais, vai haver cada vez mais gente do grupo de pessoas, sei lá, boomers e não sei o quê, que têm algum receio do caminho da autocustódia e que têm uma certa confiança na instituição que é o banco, regulado, não sei o quê, que vai querer comprar via banco, né? Então, à medida que se disseminar pela população em geral, vai cada vez mais haver uma detenção de Bitcoin sem autocustódia nos bancos. Eu acho que não vai começar gigante, mas é uma bola de neve, de certeza. Aqui no Brasil, não sei, olha, a BIPA tem feito aí um papel muito importante nessa área, de pessoas que querem uma forma simples, né, de comprar. No Nubank também acho que fez aí um bom trabalho. O resto está a dormir, não sei. Eu acho que, só dando aqui um pequeno passo atrás, eles têm evoluído, né? Há uns anos atrás, você podia ter a sua conta bloqueada se usasse para comprar e vender Bitcoin, né? De alguns desses bancos tradicionais. Eles eram, entre aspas, inimigos do Bitcoin, né? Hoje não. E já fazem conferências sobre Bitcoin. Eu fui ouvir o Michael Saylor no Itaú, né? Eu acho que eles estão muito mais abertos, só ainda não colocarem no varejão, mas talvez já não falte muito, né? É um passo que falta, mas já não são inimigos, como até certo ponto são amigos de Bitcoin, né? Para trazer cá o Michael Saylor. Então, eu acho que a situação mudou consideravelmente aqui no Brasil, né? perfeito. Cara, tem também uma tensão no ecossistema, acho que dá para chamar de tensão, que é meio uma visão, não sei se pró-ossificação, ou pelo menos pró um desenvolvimento mais conservador, e isso, sei lá, a gente já viu o Saylor falando disso, o Odell coloca a pecha nele de ossificador, que ele não quer contribuir para projetos open source, e o Saylor fala que, não, se agora é um ativo institucional, a gente quer realmente mover muito devagar e não correr o risco de quebrar nada. Daí, do outro lado, tem esse pensamento mais queremos atualizações, queremos mais soft forks, talvez covenants, queremos, sabe, conseguir fazer mais com Bitcoin, queremos mais atualizações. Sim. E eu já vi gente até dizendo que, pô, a aprovação de uma reserva estratégica é ruim, porque aí você não pode correr o risco de mudar e quebrar um ativo que é uma reserva estratégica de um país soberano, e aí o país Estados Unidos pode, inclusive, tentar, sabe, não sei se atacar é a palavra, mas pode tentar, sei lá, ele ser Sim. contra. Sim. Como você vê essa discussão como um todo? Que aí tem vários pontos. Eu acho que eu sou da linha que o pessoal chama da ossificação do Bitcoin Core. Ou seja, eu sou de uma linha que Bitcoin Core não precisa de muitas atualizações, elas devem ser poucas e lentas. Óbvio, há uma aí no horizonte, que estamos sempre falando aí com a Nacélio, que é Quantum Resistant. Essa é uma atualização relevante, mas enfim, não há muitas mais. E eu acho que a maior parte das coisas que se procura se consegue fazer noutros layers. Então, em geral, só olhando quase filosoficamente para Bitcoin Core, eu acho que Bitcoin Core deve mudar pouco e mudar devagar. Tá?
exceto, obviamente, numa situação emergencial. Não é? Imagina, nós temos 15 anos, 20 anos para preparar para Quantum Resistant, de repente percebe-se que aquilo foi antecipado não sei quanto tempo e tudo bem, pode-se dar ali um jeito de acelerar. Mas em geral, pouca alteração e muito lenta. Mas dito isso, mesmo assim, há uma certa carência de developer score. Não é irrelevante o tema de tentar fortalecer um pouco a área de developers e testers Bitcoin Core. Então, eu vejo com bons olhos empresas que dão grants e tal para, inclusive aqui no Brasil, né? Eu acho isso um trabalho super meritoso, não sou dos que é contra. O que eu tenho visto, eu vejo muito pouco risco nisso. Eu não tenho visto, até hoje, nada de pressão do que é que ele deve fazer. São grants, no strings attached. Mas acho importante fortalecer um pouco aquela comunidade de developers de Bitcoin Core. Eles fazem um trabalho super importante. Sobre eles está toda uma estrutura, não é? Que hoje em dia em fiat, não é? Movimenta bilhões de dólares e eu acho que fortalecer isso só é bom. Isso é bom. E eu vi algumas saídas que até dá pena, de pessoal de muito valor, que se fartou e tal. Talvez se tivessem condições um pouquinho mais tranquilas, não tivessem saído. Agora, portanto, isso estou falando de grants e coisas do género, super bem-vindo. Agora, se os Estados e as empresas grandes vão começar a tentar influenciar e tal, eu acho difícil, porque novamente a forma como é decidido se um BIP vai ou não vai para a frente é nos nodes. Então a força que o governo tem é pequena. Tudo bem, ele está pagando um monte de grants e de repente diz assim, você faz isso ou eu tiro o grant. Mas o fazer isso é diferente do que o node aceitar isso. Não é? Nós temos um sistema de consenso. Não é o core developer que manda no Bitcoin. Portanto, não é quem paga ao core developer que manda no Bitcoin. Isso é importante. O core developer não tem um poder assim tão grande. Ele tem um trabalho muito importante. É bom que ele seja bem remunerado, que possa ter uma vida normal, que não tenha dificuldades só porque está ali. Há pessoal até que diverge disso, diz, não, eu só quero aqueles voluntários hardcore e tal. Tudo bem, eu não sou contra essa visão, mas contra quem pensa assim, mas eu penso um pouco diferente. Não é? Eu acho que as ajudas são bem-vindas, são seres humanos e precisam de não estar preocupados com pagar a conta de eletricidade no dia seguinte, até para produzir melhor. Não é? Então, mas novamente, o developer não é quem manda. Portanto, acho o risco de haver donativos e haver apoios para Bitcoin Core acho baixo, número 1. E número 2, acho que Bitcoin Core não precisa de muitas alterações. Então, também não vai ser assim tão difícil manter o número de bons developers que é necessário para a estrutura. Tudo o que for assim, bells and whistles, pode ser feito em layers fora do core e deve, a meu ver. O core até pode abrir portas, e isso é interessante, ou seja, em vez de fazer um monte de alterações, faz só uma muito pequena e cirúrgica, que é uma porta, para depois nela se encaixarem coisas que são feitas noutro layer. Não é? Como foi feito inicialmente, por exemplo, com o SegWit. Não é? E há outras aí para scripting, para não sei o que, há uma série de bips no sentido de não é de colocar uma série de alterações, é de colocar uma portazinha que depois permite pôr coisas mais ricas e complexas num layer cá fora. Há muita coisa sendo feita nesse sentido. Isso eu acho legal. Estar a mudar e a pôr muita tralha ali no core, não, sou totalmente contra. Bom, concordo 100%, assim, é exatamente a minha visão, é evoluir como camadas e a camada base ser a fundação de um prédio o mais firme, robusta e segura possível, e a partir disso faz absolutamente o que você quiser em outras camadas, inclusive, assim,
tem pessoas que discordam do que eu vou falar agora, mas eu sou a favor de trazer o máximo de aplicações, o máximo de coisas que existem em outras criptos para o Bitcoin, assim. Sabe, em segundas camadas, querendo ou não, é uma representação na segunda camada, mas na primeira camada é um Bitcoin que está stakeado. É um Bitcoin que você stakeou nessa segunda camada e para a primeira camada é um Bitcoin HODL. Eu não consigo ver isso como negativo, que nem eu não via como negativo Ordinals. Apesar de eu não usar, não querer ter Sim. macacos, essas coisas, pô, tá representando mais demanda pelo uso da rede. Como eu vou achar mais demanda pelo uso da rede negativo? Como eu vou achar, sei lá, o dinheiro que está entrando nisso não está entrando na outra rede, então está desmonetizando a outra rede. Como eu vou achar isso negativo? Assim, Sim. eu não. Não, eu sou um pouco, novamente como liberal, sou da linha laissez-faire, laissez-passer. Ou seja, se, o que você disse, se não mexerem no core, façam o que quiserem. Não me interessa. Acho que algumas dessas aplicações, muitas delas são inúteis, mas não sou contra elas. Laissez-faire, laissez-passer. Façam o que quiserem. Só não mudem o core. Não, 100% de acordo. É, uma coisa que eu pensei desde a época que aprovaram os ETFs é que possivelmente tinha rolado uma mudança de paradigma para a rede. Rede não, vai para a estrutura do mercado, como o padrão ia acontecer. Porque antes, assim, o capital institucional quase não conseguia entrar no Bitcoin. Era tipo uma estrada de terra esburacada. E agora haviam construído uma autobahn, assim, 4 pistas, sem limite de velocidade. O capital institucional consegue acessar o Bitcoin da maneira que ele quiser. Você concorda com essa analogia? E agora, tendo passado um ano, o que você acha que mudou no mercado por os institucionais conseguirem acessar tão facilmente o Bitcoin? Não, eu concordo. Concordo com a analogia. Eu acho que a autocustódia é algo praticamente essencial para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, padrão, não. Aí o ETF resolve. Todas as empresas, cada uma delas, ter que ir ao mercado comprar e depois gerenciar as chaves e não sei o quê do seu próprio Bitcoin, não é muito uma coisa do perfil, né? Se você é uma empresa, sei lá, que vende frangos, o seu foco é vender frangos, né? E se você tem ali uma parte em tesouraria que quer deixar em Bitcoin, é muito mais simples o ETF e pronto. Ou se você é um fundo, novamente, a primeira, o core é vender frangos. O fundo é comprar e vender coisas, não é lidar tecnologicamente com a custódia dessas coisas, não é? Então também vai preferir, se você é um fundo de pensão, uma coisa assim, também vai preferir ETF. Eu acho que, na teoria, ETF faz todo o sentido para PJ, seja empresa operacional como reserva, seja fundo, faz todo o sentido. Ajuda muito a dar liquidez ao mercado. Passado um ano, falando mais do lado prático, eu acho que cumpriu um pouco o seu papel, talvez um pouco mais lentamente do que eu pensava. Apesar do sucesso que foi, eu achei que ia ainda mais rápido, mas está fazendo o seu caminho. Eu vejo fundos relativamente não, muito grandes, colocando ali o pezinho na água, né? E esses fundos muito grandes, se de repente decidem colocar mais do que só o pezinho, é um valor brutal, né? E o pezinho já lá está, né? Então, eu acho que faz todo o sentido, acho que ajuda para caramba para a PJ, acho que a adoção foi um pouquinho mais lenta do que eu pensava, mas apesar de tudo está indo relativamente bem. Isso, inclusive, é um gancho perfeito para a próxima pergunta, que era esse padrão mais lento de adoção também pode significar uma mudança de... Porque a gente vê muito o Bitcoin com uma evolução de ciclos de 4 anos para o preço. Duas coisas que eu tenho observado é que assim, a gente quase não vê mais dips. Os dips são de menos de 20%, geralmente, quando acontece um de 30%, que nem aconteceu semana passada, que o Bitcoin caiu lá dos 95 aos 77, a gente atingiu o patamar de medo extremo em algumas medições. Medo extremo. Tipo, imagina no Corona Day, né? Então, Corona Day, Terra Luna eram as últimas 2 vezes que tinha atingido o medo extremo. E agora, na semana que o Trump anuncia a reserva estratégica, a gente atinge o medo extremo, caindo dos
94 para 77. Parece surreal. É, É, Mas assim, esse padrão mais lento de entrada de capital como um todo também não significa que é uma vela que queima mais devagar, mas então talvez não tenha um blow-off top, mas ao mesmo tempo não vai vir uma queda de 50% a 60% no final do halving, porque na verdade, sei lá, agora é o que você falou, tipo, muitos fundos investiram um pezinho nesse primeiro ano, alguns não investiram nada, alguns estão mudando o mandato para começar a investir. Talvez esse processo de entrada de capital dure os próximos 5 ou 10 anos, que nem aconteceu com o análogo que foi o ETF do ouro, versus uma coisa cíclica de 2 anos, um blow-off top e depois uma sim. correção. O que você acha disso? Eu concordo totalmente. Eu gostei da analogia aí da vela de que está queimando lentamente, né? Aquelas gordas, né? Que ficam ali um mês ardendo. É, quem põe o pezinho não vai tirar o pezinho, né? Portanto, como entraram de uma forma só para dizer, ó, eu estou aqui, até para acalmar às vezes os cotistas, né? Olha, não fiquei de fora. Pô, não vai tirar, não faz sentido nenhum. Então, uma pressão de venda desses institucionais é pouco provável, né? Tal como é pouco provável que os ETFs encolham, né? É, e o normal é precisamente o contrário, é que eles comecem a pouco e pouco a engrossar isso. Em vez de ser de um dia para o outro, vai uma coisa muito mais sustentada ao longo do tempo. É uma pressão compradora gradual e a ausência de uma pressão vendedora quase de todo, né? É o cenário da parte dos institucionais, né? O resto do mercado, por isso é que ainda há oscilação, senão nem descia, né? Mas é um cenário quase ideal, né? É um cenário de um... a nível de... Estou falando só a nível de oferta e procura, né? Que no mercado como um todo. Se você tem uma procura crescente gradual, sem diminuições repentinas, né? E a oferta ela é decrescente, né? Gera um cenário de mercado perfeito, né? Para qualquer ativo, né? Qualquer ativo gostaria disso. Então eu vejo sim, eu vejo uma situação em que será normal haver menos dips, menos profundos, claramente menos profundos, e que haverá uma subida bastante sustentada, né? Isto na parte dos institucionais. Outra parte é menos previsível, mas o normal é que à medida que os institucionais têm um peso grande, isso acaba por influenciar o todo, né? Não, perfeito. E já agora só uma coisa, e estamos num momento, é curioso, porque estamos num momento de ótimas notícias, então não só houve agora a Executive Order e mais uma série de coisas, mas inclusive está previsto nos próximos dias, tipo ou hoje, ou qualquer coisa assim, mais algum anúncio. Portanto, normalmente, no mercado de oferta e procura, o que afeta os fatores, normalmente é o rumor e não a notícia, né? Costuma-se dizer, né? Às vezes a notícia afeta um pouquinho, mas primeiro o rumor já afeta. Então, há teoricamente um anúncio que se segue ao das reservas hoje ou nos próximos dias, e mais também está prevista aí qualquer coisa sobre eventualmente isenção de mais-valias e tal. É normal, eu não quero estar a antecipar nada, mas é normal, até quando isto for para o ar já saiu provavelmente, mas é normal que este governo americano, que é pró-Bitcoin, que começa a tomar várias medidas que melhoram vários temas regulatórios associados a Bitcoin, que estavam sendo apertados, não é? E de tributação também. Então, há uma esteira de previstas boas notícias e o pessoal meio que se assustou e tal. É curioso, mas eu concordo. Eu acho que em geral vão ser menos dips e mais ligeiros. Eu lembro que tem uma pesquisa da Bitwise que eles conversam com assessores, alocadores de capital como um todo, e se eu não me engano, nos últimos 6 anos, o principal fator que essas pessoas citavam para não começar a alocar no Bitcoin ou para não expandir as alocações, quem já tinha um pouco de alocação, era justamente uma questão de incerteza regulatória, incerteza jurídica, sabe? Essa nuvenzinha preta que pairava na cabeça de todo mundo. Beleza, a aprovação dos ETFs é um começo muito forte de resolução dessas questões, mas assim, eu vejo essa gestão Trump esses primeiros meses como esse nó górdio sendo totalmente dissolvido e É, deixando de existir, a coisa ficando
clara, bem estruturada e... Então, não sei, assim, para mim é muito interessante ver que... Não sei, parece que a maioria do mercado não está entendendo isso dessa forma, talvez É, por ser curto-prazista, mas assim, eu não consigo imaginar um começo de governo Trump melhor. mais bullish para o Bitcoin, porque É. eles estão construindo fundações sólidas em todos os aspectos. Você Uhum. concorda com isso? Concordo totalmente. É, os ETF eram essenciais, mas é o que costuma-se dizer, é uma condição necessária, mas não suficiente. O ETF ajuda muito, dá também muita credibilidade regulatória, porque se foi aprovado o ETF, em princípio, não vai haver uma regulação futura que depois vai trazer problemas. Mas, de facto, todo o arcabouço de regulatório lá nos Estados Unidos ainda estava um pouco incerto. Um, o presidente do SEC era um cara que às vezes dava uma para a frente, outra para trás, não é? Ficava ali na dúvida. O novo é totalmente para o Bitcoin, portanto, eu acho que se vai seguir esse segundo passo que estava faltando, que é o resto da regulação, ficar estável e quanto menos regulação, melhor, não é? É a própria teoria do governo, eles dizem que cada nova regra que qualquer área fizer tem que tirar 10 regras antigas, não é? Você viu essa? Para Eu... cada nova regra. Eles estão implementando, porque eu vi essa Não, especulação que pensariam nisso. não, isso foi dito pelo Trump, né? Na prática, e não me lembro se saiu uma executive order com isso, talvez tenha saído, mas as executive orders têm um valor moderado, né? Aquilo não é lei. Mas é uma coisa que sim, que ele quer fazer, se já está acontecendo, não garanto. Mas a ideia é essa. Portanto, a ideia é um governo que quer combater as regulações e diminuir brutalmente. Portanto, se eles fizerem algum tipo de coisa muito leve, regulatório sobre Bitcoin, obviamente que é o ideal, principalmente para a parte institucional, que junto com o ETF fecha o ciclo. Né? Eu lembro-me um dos poucos Faria Limers bitcoinheiros, não? O Ale Vaza, anos e anos, desde a primeira vez que ele foi ao nosso canal, ele dizia o evento único, mais importante para Bitcoin é a aprovação do ETF nos Estados Unidos. Anos que ele dizia isso. E de facto, do ponto de vista mais de PJ, né, embora acabe por beneficiar todo mundo, era ali um ponto de estrangulamento brutal que deixou de haver. Com este segundo passo vai-se fechar o ciclo. Então acho que vai ficar espetacular para os institucionais. Concordo totalmente e o pessoal ainda não está vendo. Sorte a de quem já está vendo. Né? Você conseguir antecipar o mercado é a melhor coisa que pode existir. Né? Em outras palavras, a gente não acredita na hipótese do mercado eficiente, a gente está aproveitando essa assimetria de informação e executando essa arbitragem ao investir no Bitcoin. O que é estranho dizer isso como fã do Adam Smith, né? E da mão invisível e da eficiência do mercado, mas a verdade é que para haver mercado eficiente tem que haver 100% de acesso e compreensão da informação pelo mercado. E como Bitcoin ainda está numa fase em que está fora do radar de muita gente, muitos analistas, muitas empresas, ou quando está no radar está de uma forma muito superficial, é amadora ainda a forma. Você vê como, e nem digo se é certo ou errado, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas quando um analista analisa uma empresa, né, para depois dar o price target e não sei o quê, em geral, na média, vai muito mais a fundo, não falando se a análise é certa ou errada, mas vai muito mais a fundo do que vai, por exemplo, o analista que está ao lado dele, no mesmo fundo, a ver Bitcoin. E, portanto, o mercado eficiente está sofrendo por causa de uma assimetria de informação estrutural, em que há uma parte que está ali em cima de cada detalhe, como nós, e há uma parte que tem uma análise super superficial. Então isso criou um desequilíbrio. Então, durante algum tempo, temos a sorte ou o azar de ter um mercado não eficiente. Perfeito. Becas, eu costumo encerrar esses podcasts com 2 perguntas. A primeira delas é: tem alguma coisa que a gente deixou de fora? Sei lá, tem algum destaque sobre todo esse tema de bitcoinização do mercado tradicional que
é relevante, a gente não abordou, ou qualquer outra coisa que você queira trazer? Não, acho que cobrimos aí os temas principais, não é? Deixa-me pensar. Falámos pouco sobre as outras características, mas também já se falou tanto disso, né? De Bitcoin, que eu acho interessante a parte da descentralização e tal. Não sei se quer falar do... Não, é um tema que eu não sou assim o maior especialista, mas pelo menos sou na parte só de criptografia pura. Se quer falar do ataque quântico. Cara, eu sou daqueles que acham que o risco é zero. Eu também. Eu tenho um podcast marcado para falar com o Narcélio, vou entrar nos detalhes. É muito bom, mas veja a primeira live que ele fez com o Bernardo, sem dúvida, para iterar e não fazer só a mesma coisa. Das coisas mais completas sobre isso, ele domina completamente. Então vocês depois vão falar, eu posso só dar o lado um pouco mais otimista. A minha opinião é muito perto da dele, mas ligeiramente mais otimista, né? Que eu acho que o BIP ainda está um pouco imaturo. Isso é verdade, eu concedo isso. E também concedo que demora o ciclo de vida, desde começarem ali a fechar qual é que será o algoritmo, até a sua aprovação, não é muito rápido e não deve ser muito rápido. Mas eu acho que estamos claramente há muitos anos de... Há umas estimativas oficiais que seria seguro. Há umas análises feitas, inclusive, não só para a curva elíptica, mas para a RSA também, né? Que temos 10 anos de uma segurança praticamente absoluta, garantida, e mais os 5 de um grau de confiança muito grande que ainda está seguro, não é? Há ali uma previsão e tal. Atenção, pode ser que aconteça nunca ser quebrado o algoritmo. É uma coisa que às vezes as pessoas não falam, mas isto são análises conservadoras, porque a estrutura mundial tem que se adequar ao pior cenário. O melhor cenário é nunca acontecer ser quebrado. É possível isso acontecer, é possível que nunca sejam quebrados. Mas olhando para os piores cenários, nessas análises que têm sido feitas, até por entidades governamentais, porque isto mexe com algoritmos também que são usados por bancos, militares, comunicações, saúde, né? O problema é global, né? Mas com base nesses prazos, nós estamos perfeitamente a tempo e há já vários caminhos a ser estudados. Esses caminhos podem nem ser o final, porque vão surgindo ideias novas e boas ainda ao longo do tempo, de substituir o algoritmo chave pública, chave privada, e há várias formas de fazer uma migração suave das chaves do pessoal de um para o outro. Há umas mais agressivas, outras menos agressivas. Depois ele vai falar nisso em detalhe, mas em geral eu acho que a ameaça não é imediata, nem nada que se pareça. 2, dá tempo. 3, partilho com o Narcélio a questão de que, apesar de tudo isso, nós temos que assumir o pior cenário e temos que levar a sério, porque há pessoal que está no extremo oposto que diz assim: não, mas é impossível, então nem vale a pena fazer nada. Não, eu acho que tem que se olhar para esse BIP que está sendo preparado, há muita gente olhando para ele, tem sido feito um debate muito interessante, os primeiros algoritmos já foram rejeitados, mudaram, não sei o quê, não pode ocupar muito espaço, não pode ser muito pesado, há um trabalho a fazer, a migração tem que ser bem planejada e tal, mas eu acho que dá tempo para fazer bem feito, há muita gente brilhante contribuindo, mas sim, é importante olhar para isso. Essa chamada de atenção que a Narcélio faz é super importante, é um serviço para todos nós e acho que vai ser um episódio espetacular para ficar aí para o futuro. Prepare bem, sim, que esse é daqueles que é para ficar guardado e ver várias vezes nos próximos anos. Né? Sim, não, esse é um que eu tô tendo que estudar bastante, assim. Estudo bastante, vale a pena, hein? Porque vai ser muito bacana. Minha visão bem superficial sobre o tema, sem ter começado a estudar ainda, é o seguinte: em última análise, o Bitcoin é um dinheiro programável e a gente tem muitas pessoas muito inteligentes, com muito incentivo financeiro associado ao Bitcoin, e essas pessoas têm um perfil de personalidade que é extremamente paranoico. Além disso, o Bitcoin é muito mais seguro do que quase qualquer outra coisa do mundo Fiat, se não for tão seguro ou mais do que todas as outras coisas do mundo Fiat. Então, assim... Sim, curvas elípticas é o top
muito antes disso vão cair os outros algoritmos usados pelos bancos, por exemplo. O pessoal todo fala de Bitcoin, a ameaça da computação quântica é muito mais iminente nos bancos do que em Bitcoin. Exato. Mas, ou seja, então assim, ou a gente assume que o mundo vai acabar e tem um vilão que vai realmente dominar computação quântica e ele vai usar isso como vetor de ataque, ou a gente entende que o mundo vai se reorganizar para levar isso em conta. É o bug do ano 2000. Exato. Correu super bem. É. Você era uma criança, né? Mas eu lembro do Jornal Nacional falando das simulações e tudo mais, mas... Não, eu tava de plantão num projeto, né? E, pô, em geral, em todo o mundo, correu super bem, né? Tudo que é previsível. O problema é coisas não previsíveis. A computação quântica está ainda engatinhando. O poder computacional necessário, teoricamente, como eu disse, pode nem acontecer, para quebrar esses algoritmos, ainda está longíssimo de ser atingido. Não dá para medir só os qubits, aquilo tem uma margem de erro e tal. Então está ainda muito longe. O que assusta, eu que sou de engenharia informática e acompanhei o ano 2000, desde vários anos antes até à virada, são coisas imprevisíveis. Coisas previsíveis é o mais fácil de tudo. É como você saber que o meteoro vai cair na Nigéria em 2027 ou em 2030. Naquele lugar. Pô, se você sabe isso uns anos antes, é muito mais fácil de lidar, não é? Uma coisa de repente imprevisível que aconteça é mais complexo. E eu acho esta que... é previsível. E o exemplo muito bom disso é assim, sim, tem que ser lento todo o desenvolvimento, mas uma coisa que o pessoal pensa é que é difícil obter o consenso. É difícil obter o consenso se não tem urgência. Claro. O exemplo é o ASF, o User Activation Soft Fork, que decidiu a Block Size Wars, a guerra do tamanho dos blocos. Foi um negócio que em 6 meses já tinha conseguido chamar atenção o bastante para assustar todos os mineradores, o pessoal que pensou, putz, verdade, a gente talvez não tenha o controle da rede. Então, assim, tem momentos que o consenso surge. Essas mudanças atuais, tipo Taproot, mesmo Segwit, Covenants que o pessoal quer, demoraram ou ainda não foram implementadas porque talvez não tivesse essa urgência tão grande. Não é um, sei lá, citando em inglês, que uma frase que o pessoal fala, que se não é um fuck yeah, provavelmente é um não. Exatamente. E uma atualização que salve a rede, que impeça ela de quebrar, claramente consegue consenso, porque o interesse de todos os envolvidos é consertar a rede. Claro. E eu no início, quando falei da ossificação, eu mencionei isso. Eu disse assim, eu acho que deve mudar pouco, deve mudar devagar. Exceto numa emergência. Só que, neste caso, eu acho que nem vai ser tanto por aí, porque vai dar tempo para fazer bem feito. É? Claro, na reta final, se de repente tiver que haver uma acelerada, uma aprovação, tudo bem. Mas vai dar tempo para fazer bem feito, né? Não acho que vai cair no tema da urgência. Perfeito. Daí eu encerro o podcast pedindo recomendações de leitura. Um livro que tem a ver com economia, Bitcoin, criptografia, alguma coisa dessa área que a gente tem essa conexão, que a gente trabalha com, talvez você não trabalha, mas trabalha como bitcoinheiro, e um livro que não tenha nada a ver com isso. Daí pode ser poesia, filosofia, ficção científica, sabe? O que você lê para relaxar, assim. Sim. Na área de Bitcoin, eu acho que é interessante. O pior é que eu sou péssimo para nomes. Se calhar é melhor que eu pode me ajudar. Aquele romance escrito por um brasileiro. É o Satoshi. Sim, mas como é que se chama o cara? Não me lembro. O Rafael Boscovich. Rafael Boscovich, exato. Eu acho que esse é interessante, porque é o livro que eu costumo recomendar. Óbvio, fugindo dos Bitcoin standards da vida e não sei o quê. Porque eu acho que ele transmite os conceitos de liberdade e tal associados a Bitcoin. Eu acho que é interessante. Eu acho que para uma pessoa, principalmente uma pessoa de fora, acho mais interessante aquele romance do que um Bitcoin standard da vida e tal. Embora possam ler os dois, né? Isso aí claramente. Agora, fora de Bitcoin, deixa pensar, para ser assim uma recomendação boa. Talvez há um livro que eu gosto muito, de uma pessoa que eu gosto muito, né? E também, novamente, eu não lembro do nome exato,
mas é qualquer coisa como Ideias Conservadoras, qualquer coisa assim, do João Pereira Coutinho. Esse eu não conheço. O livro tem um nome assim, tipo Ideias Conservadoras. Depois, quem fizer um Google consegue corrigir rapidamente se o nome não for exatamente esse. Mas que fala, tenta desmistificar um pouco. Eu sou menos, não é? Mas tenta desmistificar um pouco que o conservador não é liberal clássico. Ele tenta juntar um pouco os dois conceitos, faz uma análise histórica, coloca muito o conservador no sentido desse do liberal clássico como alguém que acha que a mudança deve acontecer de uma forma, é um pouco como o Bitcoin Core. É a mesma visão aplicada à vida real e à política, que é a mudança dela deve ser pensada para ser gradual e nunca piorar, ir sempre melhorando, né? É essa a visão principal do conservador, não tanto serem conservador em costumes, eu, por exemplo, não sou, mas no sentido de ter muito cuidado com o que se muda e, obviamente, revoluções, então, nem pensar. E ele tenta conciliar isso muito com a visão do liberalismo clássico, da liberdade de mercados e da liberdade individual. É um livro super interessante, talvez fosse assim um que eu recomendo um pouquinho mais fora do radar. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, Becas. Acho que ficou um ótimo papo. Acho que o pessoal vai aprender bastante com suas opiniões. Não, tomara. Eu é que agradeço. Obrigado pelo convite. Valeu, cara.